A chuva caía com força implacável sobre as ruas de Lisboa naquela noite fria de novembro. Alexandre Oliveira dirigia o seu carro de volta para o apartamento no bairro Alto após um dia exaustivo de reuniões no escritório de advocacia quando avistou uma figura solitária encharcada encostada a um prédio antigo tremendo sob a luz fraca. Sem pensar nas consequências, parou o carro, baixou o vidro e chamou: "Entra depressa antes que apanhes uma constipação grave." O jovem entrou rapidamente, o corpo encharcado pingando água por todo o lado, e murmurou um obrigado fraco. "Chamo-me Miguel Santos", disse ele limpando o rosto com a manga molhada. "Perdi tudo hoje à tarde num assalto e não tenho onde ficar." Alexandre sentiu um aperto no peito ao olhar para aqueles olhos verdes cheios de cansaço e desespero, mas também de uma determinação silenciosa que o tocou de forma inesperada. Ele próprio vivia uma vida que parecia perfeita aos olhos dos outros: um advogado de 34 anos bem-sucedido, com uma família influente no Porto e uma noiva Sofia escolhida pelos pais para manter as aparências, mas por dentro carregava um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Enquanto conduzia pelas ruas molhadas em direção ao seu apartamento, Alexandre tentava manter a conversa leve, perguntando sobre o que tinha acontecido, mas Miguel falava pouco, limitando-se a dizer que era fotógrafo freelance vindo do norte em busca de oportunidades em Lisboa e que o ex-namorado o tinha deixado sem nada após uma discussão violenta. Alexandre sentiu um calafrio ao ouvir a palavra namorado, confirmando o que já suspeitava, mas disfarçou com um aceno de cabeça. Chegaram ao prédio antigo restaurado no bairro Alto e Alexandre abriu a porta do apartamento amplo e minimalista com vista para as luzes da cidade. "Aqui fica", disse ele, oferecendo uma toalha e roupas secas. "Podes dormir no sofá esta noite, amanhã vemos o que fazer." Miguel aceitou com gratidão e, enquanto tomava um banho quente, Alexandre preparou uma sopa simples no fogão, o coração batendo mais rápido do que o habitual. Sentaram-se à mesa da cozinha a conversar até altas horas, Miguel contando sobre a sua paixão pela fotografia e como a família em Aveiro o rejeitara ao descobrir a sua orientação sexual, deixando-o sozinho no mundo. Alexandre ouvia em silêncio, partilhando apenas pedaços da sua vida, omitindo o noivado forçado e o medo constante de desiludir os pais conservadores que viam o casamento como o único caminho aceitável. Pela primeira vez em anos sentiu-se visto não como o filho perfeito ou o advogado ambicioso, mas como um homem com desejos reprimidos e sonhos esquecidos. Quando Miguel adormeceu no sofá, Alexandre ficou acordado no quarto, olhando o teto, a questionar-se porque um ato tão simples como dar abrigo a um estranho o fazia sentir tão vivo e ao mesmo tempo tão aterrorizado. No dia seguinte, Miguel procurou emprego, mas sem documentos e dinheiro imediato. Alexandre ofereceu-lhe ficar mais alguns dias apenas até resolveres a situação, disse ele, ignorando a voz interior que avisava do perigo. Os dias passaram com conversas longas, passeios pela cidade molhada e refeições partilhadas, Miguel ajudando na cozinha e contando histórias de viagens que Alexandre nunca tivera coragem de fazer. A tensão interna de Alexandre crescia. Ele recebia chamadas da mãe em Porto pressionando para marcar a data do casamento com Sofia e ele mentia dizendo que estava ocupado com casos importantes, enquanto olhava para Miguel, que sorria do outro lado da sala. O conflito moral começava a surgir. Será que valia a pena arriscar a estabilidade familiar por uma conexão que mal conhecia, ou devia continuar a viver a mentira que protegia todos à sua volta? Miguel notava a inquietação e perguntava com gentileza, mas Alexandre desviava o assunto com um sorriso forçado. No final da semana, quando a chuva parou e o sol surgiu sobre o Tejo, Miguel encontrou um trabalho temporário como assistente de fotógrafo, mas decidiu ficar mais tempo porque aqui me sinto seguro, disse ele, olhando Alexandre nos olhos. Alexandre sentiu o peito apertar, sabendo que aquela decisão mudaria tudo, mas incapaz de recusar. A semente da dúvida estava plantada e o mundo cuidadosamente construído começava a mostrar as primeiras rachaduras. Miguel instalou-se gradualmente no apartamento de Alexandre, trazendo uma energia nova com as suas câmaras fotográficas espalhadas pela sala e as histórias de viagens que enchiam as noites. Alexandre chegava do trabalho mais cedo do que o habitual, ansioso por aquelas conversas que o faziam questionar tudo o que acreditava ser correto. Caminhavam juntos pelas ruas de Lisboa, subindo ao Castelo de São Jorge, onde Miguel tirava fotos da cidade e Alexandre se permitia sonhar com uma vida diferente, longe das expectativas da família. A mãe ligava quase todos os dias lembrando o jantar de noivado marcado para o fim do mês e Alexandre respondia com evasivas, o coração pesado ao imaginar a reação se soubesse da verdade. Miguel falava abertamente da sua jornada de aceitação depois de ser expulso de casa aos 20 anos e como aprender a reconstruir-se sozinho, o que tocava profundamente Alexandre, que nunca tivera coragem de enfrentar os seus próprios demónios. Uma tarde, enquanto preparavam o jantar, Miguel tocou no braço de Alexandre para pedir uma faca e aquele contacto simples enviou uma onda de calor que Alexandre não conseguia ignorar. Ele recuou rapidamente, murmurando uma desculpa, mas os olhos de Miguel mostravam compreensão sem julgamento.
A pressão social aumentava quando um colega do escritório comentou ter visto os dois juntos num café perto do trabalho e Alexandre negou com veemência dizendo que era apenas um amigo em dificuldade. Internamente o conflito crescia e ele sabia que a sociedade portuguesa, embora progressista em leis, ainda carregava preconceitos profundos nas famílias tradicionais como a sua e o medo de perder o respeito dos pais, e a herança familiar o paralisava. Miguel encorajava-o a ser honesto consigo próprio, mas Alexandre resistia argumentando que a família era tudo o que tinha e que destruir isso seria egoísmo puro. Os dias transformaram-se em semanas e a ligação entre eles aprofundava-se através de pequenos gestos, Miguel cozinhando pratos simples do norte que Alexandre adorava e Alexandre ajudando com contactos profissionais para o trabalho de Miguel. Uma noite após um passeio pelo Chiado onde Miguel fotografou o pôr do sol sobre o rio, eles sentaram-se no sofá e Miguel confessou que nunca se sentira tão em paz com alguém. Alexandre sentiu lágrimas nos olhos, mas conteve-as, lembrando o noivado iminente e a promessa feita aos pais de manter as aparências. O dilema moral intensificava-se. Ele via em Miguel a possibilidade de uma vida autêntica, mas o preço parecia demasiado alto: a rejeição familiar, a perda de status e o escândalo na comunidade conservadora de Porto, onde o pai era um empresário respeitado. Quando Sofia ligou para confirmar detalhes do casamento, Alexandre mentiu novamente dizendo que estava tudo bem, mas desligou o telefone com as mãos a tremer. Miguel notou e perguntou diretamente se havia algo que o preocupava e Alexandre quase confessou, mas parou no último momento com medo das consequências. A traição interna de si próprio pesava cada vez mais. Ele começava a ver como a sua vida era uma prisão dourada construída para agradar aos outros e Miguel representava a chave para a liberdade, mas também o abismo do desconhecido. A tensão subia gradualmente com chamadas da irmã que suspeitava de algo estranho na voz do irmão e Alexandre sentia o mundo apertar-se à sua volta. No final desta fase ele tomou uma decisão pequena mas significativa: cancelou um jantar com Sofia, alguém de trabalho, e passou a noite conversando com Miguel até de madrugada, o que marcou o início de uma mudança irreversível. A relação entre Alexandre e Miguel evoluía para algo mais profundo, embora ainda platónico, marcado por olhares prolongados e silêncios carregados de significado. Alexandre levava Miguel a locais escondidos de Lisboa, como o Mirador da Graça, onde partilhavam sonhos e medos, o fotógrafo incentivando o advogado a imaginar uma vida sem máscaras. Mas a realidade familiar interferia com força quando o pai de Alexandre anunciou uma visita surpresa a Lisboa para discutir o casamento pessoalmente. Alexandre entrou em pânico, arrumando o apartamento para esconder qualquer vestígio da presença de Miguel e pedindo-lhe que ficasse com um amigo por alguns dias. Miguel aceitou com tristeza, mas antes de sair disse que entendia o medo, mas que esconder-se para sempre custaria a alma de Alexandre. Durante a visita, o pai pressionou com argumentos sobre dever familiar, tradição e o futuro da empresa familiar, que seria herdada apenas se Alexandre seguisse o caminho esperado. Alexandre sentiu-se sufocado, concordando superficialmente, mas por dentro o conflito explodia. Ele via claramente como o amor por Miguel era real e puro, ao contrário da relação de conveniência com Sofia. Após a partida do pai, Miguel regressou e os dois tiveram uma conversa longa onde Alexandre confessou pela primeira vez os seus sentimentos reprimidos, mas recuou imediatamente dizendo que não podia arriscar tudo. Miguel sentiu-se magoado, mas respeitou o espaço, dando-lhe tempo para pensar. A traição surgiu de forma inesperada. Um colega invejoso do escritório que vira fotos no telemóvel de Alexandre tiradas por Miguel durante um passeio enviou anonimamente uma mensagem à família com imagens dos dois juntos rindo num café. O telefone de Alexandre explodiu com chamadas furiosas da mãe acusando-o de traição e exigindo explicações imediatas. Alexandre negou inicialmente, inventando desculpas, mas Miguel ouviu a conversa e sentiu-se traído pela negação pública. O dilema moral atingiu o pico. Alexandre via-se dividido entre proteger a imagem familiar e defender a verdade do seu coração, o que significaria enfrentar o preconceito social e a possível perda de emprego se o escândalo se espalhasse. Ele confrontou o colega, que admitiu o ato por ciúmes profissionais, e isso só aumentou o caos interno. Miguel propôs partirem juntos para outro lugar, mas Alexandre hesitou, lembrando as responsabilidades e o pai idoso. A noite terminou com lágrimas e palavras duras, Miguel dizendo que não podia continuar a ser o segredo de ninguém e Alexandre implorando tempo. A tensão chegava ao limite, com a família marcando uma reunião urgente em Porto e Alexandre sabendo que a escolha se aproximava. O preço da verdade seria alto, mas o preço da mentira estava a destruir-lhe a alma lentamente. A viagem a Porto foi um pesadelo, Alexandre dirigindo com Miguel ao lado em silêncio, o ar carregado de ansiedade. A família reuniu-se na casa grande da família, com Sofia presente e o pai liderando a acusação, mostrando as fotos e exigindo que Alexandre acabasse com aquela loucura imediatamente. A mãe chorava, falando de vergonha perante os amigos, e a irmã acusava-o de egoísmo por destruir a unidade familiar. Alexandre tentou explicar os seus sentimentos verdadeiros, mas as palavras foram recebidas com raiva e rejeição, o pai ameaçando deserdá-lo e cortar todos os laços.
Miguel esperava no hotel próximo e quando Alexandre regressou contou tudo sentindo-se quebrado pela primeira vez. Miguel revelou então o seu próprio passado, o ex-namorado que o traíra publicamente anos antes, causando a rejeição familiar e como isso o tornara cauteloso mas também forte. Juntos enfrentaram a crise, Alexandre decidindo adiar o casamento indefinidamente, o que provocou mais confrontos telefónicos e visitas inesperadas. Um amigo próximo de Alexandre traiu a confiança revelando detalhes da relação ao chefe do escritório, resultando em advertências veladas sobre imagem profissional. O preço começava a ser pago. Alexandre perdeu um caso importante por distração e sentiu o isolamento social quando alguns conhecidos se afastaram. No meio do caos, Miguel apoiava-o com paciência, mas também cobrava honestidade total, dizendo que o amor verdadeiro não se escondia. Alexandre tomou a decisão mais difícil, indo a uma reunião familiar sozinho e declarando que não casaria com Sofia porque amava Miguel, o que causou um silêncio chocante seguido de gritos e lágrimas. A mãe desmaiou dramaticamente e o pai ordenou-lhe que saísse da casa para sempre. Regressando a Lisboa, Alexandre encontrou Miguel à espera e os dois abraçaram-se, sabendo que o caminho à frente seria difícil mas autêntico. A traição do amigo e a rejeição familiar pesavam, mas também libertavam Alexandre de uma vida falsa. O conflito interno transformava-se em clareza, embora o sofrimento fosse profundo. Com o tempo, a vida de Alexandre e Miguel começou a reconstruir-se lentamente. Em Lisboa, Alexandre abriu um pequeno escritório próprio focado em direitos humanos, inspirado pela sua própria luta, e Miguel ganhou reconhecimento como fotógrafo com uma exposição sobre identidades escondidas. A família manteve distância, mas a irmã enviava mensagens ocasionais mostrando sinais de reconciliação parcial. O pai permanecia firme na rejeição, mas a mãe ligava em segredo perguntando como ele estava. O preço pago foi alto: perda de herança, tensão financeira e noites de dúvida onde Alexandre questionava se valer a pena, mas ao olhar para Miguel via a resposta nos olhos dele. Eles viajaram juntos pelo Alentejo, onde Miguel fotografava paisagens e Alexandre encontrava paz interior, aprendendo a aceitar-se sem culpa. A sociedade em redor mudava lentamente, amigos verdadeiros aproximaram-se, e o trabalho de Alexandre ajudava outros em situações semelhantes, criando um círculo de apoio. Miguel enfrentou o seu próprio passado, contactando a família para uma reconciliação cautelosa que trouxe alguma cura. Através de tudo, o amor entre eles fortaleceu-se, não como fuga mas como base para uma vida nova cheia de escolhas conscientes e consequências assumidas. Alexandre acordava todas as manhãs com a certeza de que reconstruir o mundo do zero valera cada lágrima, cada perda. No final de um dia tranquilo no apartamento com vista para o Tejo, agora iluminado pelo sol, Alexandre virou-se para Miguel e disse que nunca se arrependera da decisão de abrir a porta naquela noite chuvosa. A história deles mostrava que o amor inesperado podia curar feridas profundas, mas também exigia coragem para enfrentar o mundo. Foi correto Alexandre ter arriscado tudo pela verdade do seu coração, mesmo causando sofrimento à família, ou cometeu um erro grave ao desafiar as expectativas sociais e tradicionais? Verdadeiro ou falso?